E aí pessoal, tudo bom? É, Vamos para a nossa próxima aula de instalações elétricas, né? Aí agora a gente fez aquele projeto da parte de iluminação. A gente vai começar agora então a falar de geração de energia elétrica. Para depois a gente falar de transmissão, distribuição e ir para a parte de tarifa e demanda. Esse material que eu vou disponibilizar para vocês, ele tem muito detalhe de muita coisa. Eu não vou passar com detalhe em tudo, mas como é um material que tem muita coisa, eu acho que é legal disponibilizar para que se alguém quiser pesquisar, precisar de dados e tudo mais, consegue acessar ele. Beleza? Então, vamos começar. A gente vai falar de geração de energia, né? Então, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando desse primeiro processo aqui, né? A gente gera energia, geralmente longe das nossas cidades, ou não exatamente dentro da nossa cidade, né? A gente transmite e depois a gente distribui, seja para a indústria, para casas ou outras cargas que a gente tiver. Mas a gente vai falar da geração. Bem, no Brasil, essa daqui é a nossa distribuição de geração. Né? Então a gente tem aqui cerca de 50% de energia hidrelétrica, né? Acho que todo mundo sabia que o Brasil gera bastante. A gente já está aqui com uma quantidade boa de eólica, né? Uns 12%. E de painel fotovoltaico também uns 7%. Então a gente conseguiu melhorar bem nossa parte de renováveis nesses últimos anos, mesmo com baixo investimento na área. Mas a gente também tem aqui, né, as nossas térmicas, com 25% mais ou menos. Nossa nuclear. E a gente tem essas PCHs aqui, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Dependendo se você já fez alguma viagem para algum lugar, às vezes, dependendo da estrada, tem um riozinho, alguma coisa, você vê algumas PCHs instaladas. A gente vai falar também sobre esse tipo de coisa. Bem, como que é, né, se a gente comparar a nossa curva de geração também com outros países, né? Essa daqui está um pouco defasado dessa tabela que eu mostrei, porque o último relatório que saiu, que a gente costuma usar aqui, mais oficial, é de 2017. Mas dá pra ver aqui, né? Nossa geração hidrelétrica, né? O tanto de gigawatt-horas que a gente gera no ano. Aí tem aqui que a gente usa carvão, óleo também, né, para gerar nas térmicas e gás natural, além de combustíveis aqui biomassa, né, coisas do tipo. E vento também, só que não dá para ver direito. Então, dando um zoom, esse aqui é o vento e esse carinha aqui seria a nossa geração solar, né? Mas como eu mostrei nessa tabela aqui, que é a mais atualizada, isso aqui subiu. Então, não só o vento ia estar um pouco mais para cima, mas a gente já ia ter esse solar que cresceu bastante, quase que na metade do vento, até mais. Então, esse aqui seria o patamar de 2017. E como que é comparando com outros lugares, né? Esse aqui é o do Brasil. Lembrando de olhar essa escala, porque é importante, porque vai mudar, né? Vamos olhar o dos Estados Unidos, né? Então, no Brasil aqui o máximo 600. Nos Estados Unidos, que o 600 seria aqui, né? Olha o tanto que é. Eles têm bastante nuclear. Eles têm bastante hidro também. Parece que é pouco, mas eles têm bastante, né? Mas seria mais da metade da nossa carga só de hidro deles. Eles têm, mas o principal deles é geração térmica aqui com carvão e gás natural. Dá pra ver aqui o tanto que é, né? A gente tá falando de umas 5 vezes, pelo menos, a nossa carga só em carvão e gás natural. Se a gente olhar também comparando as partes de renováveis deles, tem bem mais do que o Brasil, né? Eles atenderiam quase a carga do Brasil aqui só com as renováveis, né? Se tivesse um jeito de transferir essa energia, já que ela não vai estar sempre sendo gerada quando a carga precisa, né? Mas em potência instalada aqui eles conseguiriam atender a carga do Brasil. Mas a carga deles é muito alta, então eles precisam de mais coisas. E um outro país que dá pra ver também, e que é legal também de ver não só essas fontes, mas o crescimento nos últimos anos, é a China, né? Então a gente tinha a China aqui, perto do nosso patamar lá atual, quase lá em 90, e agora subiu para mais do que os Estados Unidos. E, infelizmente, né, por mais que eles tenham muita coisa aqui de renovável e tenha a hidrelétrica subindo, o crescimento deles foi à base de carvão, né? Então, deu uma diminuída nos últimos anos, eles instalaram mais coisas aqui, mas o carvão ainda é o principal. E se a gente olhar então também os renováveis da China, né, aqui a gente vê que eles têm
bastante coisa. Bem, dito isso, vamos falar das principais fontes primárias que a gente tem de geração. Vou passar um pouquinho falando sobre elas. E aí na tarefa eu vou discutir melhor, mas vocês vão ter que me mostrar outros tipos também de geração que tem. Então o que a gente vai dividir aqui? Em geração termoelétrica, né? Basicamente turbina a vapor, turbina a gás, turbina com combustão interna e reator nuclear. Depois a gente vai falar bem rápido de geração hidrelétrica, geração eólica e fotovoltaica. Então vamos começar com a turbina a vapor. Qual que é a ideia da turbina a vapor? É basicamente que você vai queimar aqui alguma coisa, e literalmente pode ser qualquer coisa aqui que você vai queimar. Então você vai queimar esse cara nessa caldeira. Essa caldeira vai esquentar a água que está passando nessa serpentina. Essa serpentina vai gerar o vapor para acionar a sua turbina. E aí, obviamente, você vai gerar energia elétrica. Certo? É basicamente esse funcionamento. Qual que é o bom dela, né? Que você pode queimar qualquer coisa. Porque os resíduos sólidos desse cara aqui não vão entrar em contato com a turbina. Então, você pode tacar muita coisa lá dentro. Obviamente que tem alguma eficiência energética, né, para queimar. Mas você pode tacar qualquer coisa lá dentro baseado nisso e não vai ter um problema para a turbina. O problema é, ela não é adequada para uso intermitente, né, emergência. Então se você tiver algum problema com a carga e você precisar partir essa usina, ela demora bastante. Porque você tem que aquecer essa caldeira e o seu combustível não é algo que tem uma eficiência energética alta. Então você tem que aquecer essa caldeira para aquecer a água para daí a turbina girar. Beleza? Você pode ter vários tipos. Eu não vou entrar em detalhes como eu disse aqui, mas vocês vão poder ler e ver aqui as coisas certinhas. Né? Mas a gente pode ter vários tipos e inclusive utilizar esse aquecimento em mais de um lugar. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse primeiro cara e você pode ter um reaquecimento pegando esse calor rejeitado aqui e utilizar ele em outro lugar, que não precisa de uma pressão alta, né? Esse HP High Pressure, aqui é Intermediate Pressure e aqui Low Pressure. Geralmente uma turbina do tipo de condensador. Inclusive aqui estão os tipos, né? Contrapressão costuma ser esse que a gente usa mais forte, a condensação precisa de uma pressão menor. E aí você tem esses tipos aqui que você consegue extrair no meio do processo. E você consegue fazer também controle disso. Então seria basicamente esse caso aqui, onde você vai, gera tudo e sai sai o resto, né, de calor com vapor ainda com uma pressão alta. Mas não tão alta porque perdeu a pressão aqui, né? Porque vai entrar a pressão nesse começo, vai passar pela turbina, vai perder a pressão para acionar a turbina, mas ainda vai sair com uma certa pressão. No caso dessa condensação simples não, já vai sair com uma pressão muito menor. Nesse caso aqui você pode extrair, então, no meio desse cara a pressão para fazer em outro processo. E aqui você pode não só fazer isso, como você pode controlar, porque aqui a gente tem as válvulas de controle só na entrada e aqui a gente tem no meio também. Então são várias opções que a gente consegue fazer exatamente porque está vindo esse vapor. Então aqui tem várias configurações que a gente pode fazer, sem reaquecimento, mas usando em mais de um lugar, reaquecendo aqui em um lugar e depois passando de novo, reaquecendo com vários processos diferentes, fazendo duplo aquecimento e usando em outros processos, então a gente consegue fazer de vários jeitos. O que é interessante ver aqui, que a gente tem um eixo aqui, ó. Ou seja, a gente está usando um eixo e esse eixo está sendo girado em vários processos. Isso também ajuda. Mas a gente pode ter eixos diferentes. Se eu tiver processos que dependem de coisas diferentes e eu não quero eles girando igual, eu posso ter caras diferentes aqui. Ok? Bem, qual que é o outro tipo? É a turbina a gás. Ela é o inverso desse cara, se você pensar. Enquanto nesse eu queimava qualquer coisa porque não vai ter contato, nesse cara aqui a queima vai estar na turbina. Então eu preciso de um combustível que não gere resíduo sólido. Tem que ser um combustível bom, que é geralmente que a gente usa o gás, né? Gás natural. Para que eu não tenha problema aqui quando esse cara entrar na minha turbina. Beleza? Então basicamente é isso daqui. Eu tenho um compressor, que é essa primeira parte. Eu tenho uma parte aqui que vai fazer aqui a combustão, né? Do meu combustível com ar. Aí eu vou ter a turbina que vai realmente pegar isso daqui e transformar na minha energia. E eu tenho a parte de exaustão. É basicamente esse aqui o funcionamento. É bem simples, só que o ponto é que você não pode queimar qualquer coisa aqui, porque senão você vai destruir a parte de dentro
da turbina, né? E aí você pode, por exemplo, combinar isso daqui para ter uma eficiência maior. Você passa essa turbina aqui, né, que vai ter um combustível melhor para gerar energia, só que aqui ainda vai sair um negócio, algo quente, né, um ar quente, que você pode utilizar numa caldeira, né, com esses gases aqui que vão estar saindo. E você pode também suplementar ele ou não com mais gás só para queimar, mas aí é você que sabe. E aí você passa por aquela serpentina e ativa uma turbina a vapor. Então você vai poder gerar energia aqui, né? Mais energia com a turbina a gás, e você vai poder gerar um pouquinho aqui também. E em último caso, você ainda vai poder ter um pouco de vapor aqui para um processo que você tenha dentro da sua indústria ou alguma coisa do tipo. Então você consegue, ou mesmo para gerar menos em alguma outra coisa se você for só uma unidade geradora. Mas é legal que você consegue gerar em lugares diferentes aqui. Bem, qual que é a próxima? É a máquina de combustão interna. Então isso aqui é basicamente o que todo mundo conhece que está dentro dos carros, né? Então ela é boa para parada e partida rápida, né? Como a gente sabe. O rendimento dela não cai em meia carga, diferente desses outros caras. Então ele vai ter um rendimento meio constante ali. E ela também pode ser usada em cogeração. Tem aqui também mais discussões, né? Mas basicamente é saber que a gente tem o ciclo Otto e o ciclo diesel, que eu vou discutir mais pra frente. Como que funciona basicamente, né? A gente tem quatro caras aqui. Um ciclo com 4 partes. A gente tem a primeira parte que vai fazer a admissão, né? E aí vai depender de cada ciclo, mas geralmente a gente abre aqui para entrar combustível e ar. Depois a gente comprime isso para ficar em alta pressão, solta uma fagulha. Essa fagulha vai explodir aqui dentro, né? Isso vai jogar de novo meu pistão para baixo, vai ter uma expansão. E aí na volta eu jogo para fora. E aí quando ele já joga para fora, quando ele tá voltando ainda com a inércia, ele já faz a admissão de novo, volta com a compressão e expande de novo com a explosão. Então ele vai ficar fazendo isso e gerando energia. Né? Aqui tem os ciclos bonitinhos, então, com um GIF. Né? Então o 1 ele vai pegar, o 2 ele comprime, 3 explode, 4 sai. Então, pum, explodiu e sai. Então é basicamente isso daqui. Inclusive isso daqui é interessante, né? Se você parar pra pensar que o pessoal não gosta que usa celular em posto de gasolina, porque pode gerar uma faísca. Nossa, né? O que mais será que gera faísca e explosão que tem no posto de gasolina? Carro. Né? Então, a gente tem que parar pra pensar em algumas coisas que a gente faz na nossa sociedade. Aqui tem uma demonstração de como funcionaria com 4 pistões, né? Mas aí depende da configuração que você for fazer. Mas aqui também é legalzinho de ter o vídeo. Aí aqui é a diferença do nosso ciclo Otto e o ciclo diesel, que tem aqui mais explicadinho. Qual que é a diferença? No caso do diesel, a gente vai só chegar com ar na admissão, vai comprimir esse ar, e aí na explosão a gente vai jogar uma mistura também do diesel ali para explodir. E aí sai. No caso do ciclo Otto, que a gente usa com gasolina, álcool e tudo mais, entra uma mistura de combustível e ar, a gente já comprime os dois, e aí a gente causa uma faísca para ter explosão. A gente precisa dessa faísca. No caso aqui não, quando você espirra o diesel ali em alta pressão, ele já vai explodir. Então daí você já tem a diferença dos ciclos. É basicamente isso. Né? Aqui está explicando isso que eu falei. E aí a gente chega então nesse negócio da cogeração. Qual que é a ideia? É basicamente aquilo que eu mostrei lá da parte a vapor. Você pode usar só um cara ou você pode combinar eles para ter um processo que tenha uma eficiência melhor. É basicamente isso. Então, qual que é um caso típico que a gente tinha aqui no Brasil, né? Principalmente era da biomassa com bagaço de cana. Esses aqui são dados um pouco mais antigos e tudo mais. Que eu não sei se todo mundo sabe, mas infelizmente isso aqui meio que morreu porque nosso governo parou de incentivar essas indústrias de cana, né, a fazer essa cogeração. Então muita usina fechou. São poucos lugares que ainda fazem essa geração utilizando o bagaço, infelizmente. Mas a ideia era basicamente, né, tem aqui a explicação certinha, mas basicamente, né, você tem esses 3 chips, mas eles são quase que meio iguais, só vai mudar se você vai usar em mais processo ou não. Mas é aproveitar que você vai ter a biomassa que vai sair lá da sua moenda, né, e utilizar ele para queimar o resto dele num gerador a vapor, que eu expliquei lá no começo, né? E aí você usa esse gerador a vapor para ajudar a rodar
as suas turbinas. Então você vai ter já, obviamente, que pegar a energia da rede para gerar esse seu motor que você vai usar na moenda e nos seus processos. Só que você pode também pegar o que está sobrando desse processo, já jogar num gerador a vapor e utilizar ele para ajudar. Então você vai gastar menos energia. E dependendo do caso, se você não tiver com muito trabalho aqui, mas tiver muita biomassa, você pode só gerar energia e devolver. Então a gente tinha isso, mas infelizmente quase não é mais usado. Um lugar que ainda usa bastante isso é na parte de celulose e papel. Okay? Inclusive acho que na região aí de São João da Boa Vista tem algumas coisas, tem gente que trabalha inclusive nessas indústrias. Então eles usam o que a gente chama de licor negro aqui, né, que é o resultado da digestão da madeira, além desses caras que a gente poderia usar, e fazem um processo parecido com esse que eu expliquei, de você utilizar o que está saindo ali, mas que pode ser queimado numa turbina a vapor para gerar mais energia. E aí você consegue uma suficiência boa, né? Então aqui tem uma autossuficiência de 60%. O que é bom, dado que essas indústrias de papel e celulose gastam muita energia. Aliás, já que eu falei disso, né? Vocês sabem qual é a indústria que gasta mais energia geralmente? É a de fabricação de alumínio. Porque você tem que pegar a bauxita para transformar ela em alumínio, você precisa de um forno que utiliza tensões altíssimas e é um forno elétrico muito forte. Então ele gasta muita energia. E geralmente a gente tem eles lá no norte do nosso país. Mas é onde gasta mais energia e não tem onde ficar fazendo muito essa parte de autossuficiência. Bem, voltando aqui, qual que é o último cara térmico que a gente usa? É o nuclear. Térmico, professor? Calma, vocês vão entender. Bem, quais são os processos nucleares que a gente pode ter, né? A gente tem a fusão, que se a gente controlasse ia ser ótimo, né? Mas a gente ainda não consegue, que é o que acontece no Sol, né? Então, por exemplo, você tem os hidrogênios se combinando e formando hélio, isso gera muita energia. E a fissão nuclear, que é o que a gente usa tanto para gerar energia quanto nas nossas bombas, né? Que é basicamente você fazer um átomo se dividir. Isso também gera bastante energia, mas gera muito menos do que a fusão. Bem, também não vou ficar entrando muito em detalhe aqui, mas basicamente o que vocês têm que saber é que a gente usa urânio enriquecido. O que é isso? Se a gente pegar o urânio normal, a maioria dele vai ser o 238, que não serve para muita coisa, e o 235 é o que serve mais pra gente. Então quando a gente trabalha com esses reatores aqui nas indústrias, a gente está trabalhando com um cara que foi enriquecido para ter mais desse isótopo dele 235, 3, 4%. Enquanto a gente, quando tá falando de bomba, a gente tá falando de 90%. Então a reação em cadeia é mais absurda. Como que funciona? Basicamente, né? É o que eu vou falar, tá explicado aqui, mas basicamente isso daqui. A gente tem lá esses urânios, a gente vai bombardear eles com nêutron. O que vai acontecer? Esse cara vai se separar em criptônio e bário e vai liberar, além da energia, 3 nêutrons. Geralmente, o que acontece com esses 3 nêutrons? Um vai bater nessa parte aqui que não serve para nada. Um costuma bater nesse cara que vai continuar o processo, porque também é 235. E a gente pode ter um outro cara que vai bater em um cara útil ou não, ou que vai simplesmente se perder e não bater em nada. Então, geralmente, a gente fala que um ou dois vão continuar essa reação em cadeia. Então, o que a gente tem aqui, isso vai liberar, então, 2 átomos e um nêutron, que vai bater em outro cara, que vai liberar 2 átomos e mais nêutrons, que vão bater em outro cara, e a gente vai ter a geração nuclear. Só que como ele não é tão enriquecido, não vai ser igual a bomba, que vai ser um negócio que vai ter uma reação em cadeia absurda. Porque boa parte dos nossos nêutrons vão bater em caras que não vão continuar a nossa reação em cadeia. E aí vem a parte que, pelo menos quando eu aprendi, foi meio decepcionante pra mim. Eu pensava que a gente pegava essa energia aqui e utilizava ela, tipo, nossa, eles absorvem essa energia de algum jeito e usam energia nuclear. Não. É uma turbina a vapor. É exatamente a mesma coisa. Então, infelizmente, o que a gente faz a gente faz todo esse processo que é bem legal de se falar, mas aí a gente utiliza ele para esquentar a água, rodar uma turbina e gerar energia. Bem, então aqui tem também, inclusive, mostrando, né? Tem 2 tipos que eu vou falar ali, mas basicamente o principal é onde eu tenho meu reator aqui, né, com as minhas pastilhas aqui, meus cilindros de urânio aqui, né, com o reatorzinho. Ele vai esquentar uma água que é uma água radioativa, né, porque está aqui no meio. Essa água radioativa vai passar em outro lugar sem ter o contato, para não passar a radiação, só passar o calor. E vai esquentar uma outra água
e essa água vai ir para nossas turbinas que vão gerar energia pra gente. Então vocês podem ficar tranquilos que essa água que sai aqui desses caras é a água que não tem contato com a nossa parte radioativa. Aqui tem a explicação de que é cada um, mas basicamente foi o que eu falei ali, né? Tem a fissão, aqui é a parte da fissão, a gente põe uma coisa aqui no meio também para diminuir a absorção entre os nossos cilindros. A gente consegue dar uma controlada com... Além da água pesada que a gente usa, né? A gente controla também com uns metais que a gente coloca ali no meio. Aqui são os dois tipos que eu falei, né? Esse tipo aqui fica tudo radioativo, mas a gente quase não usa ele. E esse caso aqui é o caso onde é o mais usado, que é mais seguro. Inclusive, falando de segurança, né? Aqui a gente chega na discussão sobre por que usar ou não usar energia nuclear. Vamos falar primeiro da parte ruim, né? Óbvio, o que é o parte ruim? Se tiver um problema, vai ser um problema grave, né? Chernobyl e Fukushima estão aí para mostrar pra gente. Além disso, pode sempre ter risco de roubo desse material, e a gente não sabe muito bem o que fazer com ele, a gente enterra e deixa lá e espera que ele vá não afetar tanto a terra e não dar tanto problema e não vazar. Aqui tá como energia renovável pode atender algumas dessas necessidades, mas a gente sabe hoje em dia que não é tão simples assim, né? E ainda mais se a gente não diminuir nosso consumo, não vai ser o suficiente. Então aqui entra na parte que eu particularmente sou a favor de ter mais energia nuclear. Não basear ela na energia nuclear, mas ter ela. Por quê? Ela é muito boa do lado da natureza, porque ela vai ter baixíssima produção de CO2. A gente vai ter esse problema aqui do dejeto, mas se a gente trabalhar algo melhor, a gente consegue resolver um pouco esse problema. Mas ele vai ter uma baixa produção de CO2. Precisa de uma área pequena. O risco de acidente é baixo. A gente tem muita energia nuclear no mundo. Eu mostrei lá o gráfico dos Estados Unidos, a Europa também tem muito. E, basicamente, a gente tem 2 acidentes. Um causado porque ignoraram as pessoas que trabalhavam lá, ignoraram os avisos que estavam dando problema e ignoraram os cientistas. E o segundo caso, terremoto, maremoto e tudo mais. Então, na minha visão e de muita gente, se você colocar essa usina num lugar que é um pouco mais isolado, que não é muito difícil de achar, e que não tenha risco de sofrer com furacão, com outros desastres naturais, e você ter um controle bom dela, né, dessa usina, e não ter problema então de ignorar avisos que possam dar algum problema antes de ter que desligar ela, cara, é uma boa oportunidade sim. Mas, principalmente depois desse problema de Fukushima, muito lugar tá desligando. Mas essa é uma discussão que vai durar ainda por muito tempo. Bem, vamos falar agora então dos outros tipos, né? A gente já falou da parte térmica. Vamos falar então agora das nossas usinas hidrelétricas. Bem, essa aqui não tem muito o que dizer, acho que é meio claro, né? A gente tem a água num lugar, ela vai para um outro lugar, vai transferir essa energia. Vai transferir essa energia, e essa energia vai ir para uma turbina e vai gerar energia. A gente não vai ter tanto problema aqui ambiental, tipo o problema ambiental que é lá na barragem, né? Isso infelizmente é ruim, mas não tem muito o que fazer. Mas é bem tranquilo. Aqui tem alguns tipos, né? Você pode ter só essa tubulaçãozinha, tubulação vindo mais de cima, tubulação que você faz um desvio ou tem uma barragem. Isso vai depender também de como você vai trabalhar, dependendo do seu relevo. E isso também influencia nas nossos tipos de turbina, que é o que eu queria falar mais. Então, a escolher essa nossa turbina vai depender se eu tenho muita ou pouca água, se eu tenho pouca ou baixa altitude. A gente tem as turbinas de ação. O que é esses caras? São caras que geralmente é utilizado quando eu tenho uma queda muito alta, mas eu tenho pouca água. Eu vou explicar melhor depois. E nesse caso aqui, é o contrário. É um caso onde eu não preciso ter muita queda tão alta assim, mas eu tenho muita água. Então é mais fácil usar esse tipo de turbina que só vai reagir à água passando mesmo. Então, um negócio aqui que é legal de falar, né, dessas turbinas, que diferente das outras turbinas, isso aqui não tem nada a ver com as outras coisas, mas tá ligado com controle, então acho que é legal falar. Diferente das outras turbinas, onde você abaixa a entrada de combustível e a potência cai, na hidráulica a gente tem um pequeno período ali onde, na verdade, o que acontece é o contrário. Tipo, você diminui a entrada de água e por causa de um fenômeno hidráulico mesmo ali,
de fenômeno de transporte e tudo mais, num primeiro momento você tem um aumento da geração. Então, se você não tem um controle que sabe disso, antes de passar esse efeito e realmente começar a cair sua geração, você vai ter um controle que vai começar a atuar cada vez mais para fechar, e vai explodir a sua geração, enquanto na verdade você só precisava esperar um pouco que ela ia gerar e ia cair. Mas bem, vamos voltar para os tipos de turbina. Então, a primeira é o tipo Pelton, que é basicamente essa daqui, que é a turbina de ação. Essa aqui é basicamente a mais famosa e utilizada. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho uma queda que é muito alta, mas eu tenho baixa vazão, eu tenho que tentar concentrar esse cara para utilizar mais energia dele. Então, o que esse cara faz? Ele pega a água, certo? Concentra ele em bicos injetores, e esses bicos injetores vão bater nessas concavidades da minha turbina e vão fazer ela girar. Então, eu tenho um controle até melhor do que as outras, porque eu estou controlando o bico injetor, mas esse cara não fica na água. Ele fica fora e meu bico injetor fica fazendo ele rodar, batendo nessas pás. Bem, qual que é o outro tipo? São as de reação, né? Então a gente tem a Francis, que é geralmente a mais utilizada, inclusive Itaipu é toda Francis. Então qual que é a ideia? Eu vou ter a água vindo, então eu vou ter uma queda média, não é tão alto assim, e vou ter uma vazão média. Você fala, nossa, Itaipu, vazão média? Sim, é porque eles têm várias turbinas, então não é um negócio só. Então qual que é a ideia? Eu vou ter essa água que vai descer por um tubo, ela vai descer e vai dar a volta num tubo onde vai estar essa minha turbina, e aí essa turbina vai girar e vai me gerar energia. Então é basicamente isso daqui, né? Passa água e gera, e eu consigo fazer o controle também por umas aberturinhas que eu tenho ligadas aqui. Além da parte da admissão de água, né? Eu posso deixar entrar mais ou menos água. O outro tipo é do tipo Kaplan, ou hélice, né? Qual que é a diferença básica? Aqui, eu tinha ele, né, na transversal, né? A água está passando aqui e a turbina vai girar aqui. Nesse caso aqui, não. Eu vou ter a turbina de frente para a água mesmo. A água vai passar e vai rodar ela como se fosse uma usina eólica, por exemplo. Só que você tem que tomar cuidado para fazer essa isolação aqui. Ela tem que estar bem vedada e tudo mais, porque a água vai passar, mas você vai estar gerando. Certo? E aqui tem um desenho mais bonito também. Qual que é um outro caso que a gente pode ter? É o tipo bulbo, que basicamente põe o gerador dentro da água também. Então você tem aqui esse cara gerando a energia da mesma forma que aqui, né? A água passa e gera, mas o gerador tá aqui dentro para facilitar ali a construção, embora você também tenha que fazer esse bulbo muito bem feito. E aqui tem um gráficozinho que mostra, dependendo da queda que você tiver e da vazão, qual que seria a melhor. O que é interessante saber também, né? Que você tem, geralmente, para aqueles casos de PCH que eu falei, né? Que são pequenas centrais hidrelétricas, a gente costuma utilizar esse tipo de cara, né? Porque às vezes você consegue gerar até uma queda alta, ou você vai ter uma baixa vazão, ou a gente utiliza um cara desse tipo aqui, ou desse tipo aqui, se eu tiver uma queda menor, mas até tiver uma vazão boa, se for um riozinho que tem uma vazão suficiente para eu conseguir fazer isso daqui. Além disso, a gente costuma classificar a usina hidrelétrica pelo tipo de reservatório. Acho que tem isso aqui no começo também. Então a gente tem a de fio d'água, que ela não tem um reservatório grande, ela praticamente vai manter essa água num nível fixo. E você tem as de reservatório, onde literalmente você consegue guardar a água e esse reservatório vai subindo ou descendo bastante de acordo com o controle que você está fazendo lá. Já que tem geralmente épocas mais chuvosas, onde você quer guardar essa água para usar na época onde não chove tanto. No Brasil, incrivelmente, a maioria das nossas usinas são de fio d'água. Inclusive Itaipu. Itaipu é uma usina gigantesca, muita gente acha que ela é de reservatório, que ela consegue fazer um super controle, mas não. Ela gera muita energia? Gera. Ela é gigante? Mas ela é fio d'água. Ela não pode controlar muito. Ela vai deixar a água passar lá. Inclusive, sempre que junta muita água lá, vira e mexe, Itaipu abre aquelas quedas d'água, que não geram energia, mas que tem tanta água no reservatório, e como ela não é de reservatório, ela precisa jogar fora, porque senão ela vai atrapalhar a parte ambiental lá de cima, podendo até inundar alguma coisa. Beleza?
Bem, vamos falar das duas últimas então. Agora a eólica. Aqui tem uns gráficozinhos também de como tá a eólica, mas tem dados mais novos. Não é muito difícil de achar. Aqui tem o mapa do Brasil, onde a gente conseguiria gerar mais, né? Isso aqui na parte onshore, né, que a gente chama, que é no continente. Mas também tem a parte offshore, que é no mar. Basicamente é utilizar então o vento para gerar energia cinética para rodar a turbina e essa turbina trabalhar no nosso gerador, certo? Isso daqui é um esqueminha básico dela. Então vem o vento, vai rodar as nossas pás e isso vai rodar nosso gerador. Eu vou discutir depois, meio por cima também, não vou entrar tanto em detalhe, mas o tipo da turbina vai variar muito nisso daqui, porque dependendo da velocidade que ele rodar e dependendo do meu gerador, eu vou precisar de uma transferência da rotação diferente, porque esse cara roda muito devagar, mas a geração tem que ser numa frequência maior, então tem muita coisa envolvida aí. Aqui tem uma comparação dos tamanhos, né, e da potência que gerava, né? Então lá em 85 a gente tinha esse cara aqui de 12 metros de diâmetro, hoje em dia a gente já tem, provavelmente até maior do que isso, porque esse daqui era de 2003, de 120 metros, né? Então se a gente pensar aqui em altura, né, a gente tem algumas que são maiores do que a Estátua da Liberdade, algumas que são do tamanho da nossa pirâmide de Quéops lá, que é a maior das pirâmides do Egito. E a gente tem umas que são do tamanho do edifício Mirante do Vale, que é um arranha-céu lá na cidade de São Paulo, que por muito tempo foi o maior edifício aqui da América Latina. Então essas nossas turbinas eólicas são muito grandes. Por quê? Porque o vento maior está na parte de cima, então não tem muito o que fazer, né? Perto do solo não tem tanto vento. Então vamos falar aqui dos tipos, né? Então basicamente, a gente tem horizontal, né? Então ela vai estar nesse sentido pegando o vento. E a gente tem a vertical, que ela vai estar pegando vento aqui. O principal problema desse cara aqui é que ela ocupa muita área, porque a gente precisa prender ela no chão com alguns cabos, e que o vento na parte de baixo não é tão bom assim. Mas como o gerador está no chão, você consegue trabalhar melhor algumas coisas, né? Enquanto aqui você tem que fazer um controle muito bom lá em cima, porque qualquer problema, você vai ter um problema sério. Além disso, a gente tem o upwind e downwind, né? O upwind é basicamente, você vai ter o vento vindo de frente com a sua pá, né? Então a pá vai estar virada pro vento e não vai estar o gerador depois a pá, vai estar a pá e depois o gerador. Isso é bom porque a torre não vai atrapalhar com turbulência, né? Ela não vai bater primeiro na torre o vento e depois na pá. Só que você tem que alinhar bem o seu cara com o vento para ele poder gerar bem, né? Então é isso aqui, ele tem que ter um mecanismo que roda. O downwind, você não precisa desse controle de alinhamento, né? Então você vai ter o vento sempre contra ali, né? Ele vai girar meio que sozinho. Só que ele tem turbulência, porque essa torre vai atrapalhar. Então no geral a gente usa vertical, upwind. A gente pode falar do número de hélices. Uma hélice acho que é meio claro que é meio ruim, né? E ainda mais você tem que ter um contrapeso. 2 hélices costuma ser ruim, e não só 2 hélices, mas geralmente quando é par. Porque quando você tem 2 hélices aqui, principalmente, e elas estão rente e uma delas passa na torre, você perde a sustentação desse cara de baixo. Então por isso que essa 3 hélices acabou sendo a mais comum. Porque se esse cara tá passando embaixo e ele perde sustentação, você tem outros 2 caras equilibrando como se fosse um triângulo para ficar fixo. Ok? Com um ângulo de 120 graus. Que não à toa é o que a gente usa também no trifásico, né? Da nossa rede. Bem, e aqui tem o tipo de torre. Essa daqui costuma ser a mais utilizada também, né? Porque você tem que pensar não só na parte que essa torre vai ser mais forte, mas como mais fácil vai ser de passar o fio, construir e tudo mais. Fazer mais alta costuma ser melhor desse jeito aqui, para não influenciar tanto o nosso gerador. E aqui foi aquilo que eu falei, que tem a parte da velocidade, eu não vou entrar tanto em detalhes, tem aqui também a discussão. Mas dependendo de como você vai fazer o controle da nossa velocidade lá, se vai ter uma caixa multiplicadora com engrenagem ou não, se você vai ter um conversor de velocidade, você vai trabalhar só de conversor na parte elétrica, tem vários tipos que você pode fazer, e aí você pode usar geradores de indução, geração de indução bobinada, onde você vai conseguir
acessar a parte que está rodando também para mexer em alguma coisa, ou se você vai usar tudo com conversor aqui e usar um gerador síncrono e trabalhar com eletrônica de potência, varia com o jeito que você acha melhor para o seu controle, para o seu gerador e para sua rede. Você pode fazer várias combinações. E aqui tem basicamente esses desenhos que eu falei. Aqui tem um modelo, só se alguém quiser saber. E aí, como é que a gente costuma fazer o controle? A gente costuma fazer o controle não só pelo ângulo de ataque, mas também pela inclinação desse cara. Porque eu vou ter uma inclinação onde vai passar mais vento e eu vou ter uma inclinação onde vai passar menos. E por que eu quero fazer isso? Não só para conseguir uma eficiência boa numa velocidade que esteja mais baixa, mas para ele parar de rodar quando eu tiver uma velocidade muito alta. Que eu acho que vocês já devem ter visto. Se vocês procurarem no YouTube, Aeolic Generator on Fire. Vocês vão achar fácil esses caras pegando fogo, porque eles rodam muito rápido se o controle não tá bom e o gerador não aguenta. Então a parte elétrica e a mecânica ali pegam fogo e o negócio vai todo pro saco. Aqui tem uma curvinha mostrando então isso, né? Se eu tenho um vento, né, que é a velocidade do vento, aqui é a geração por unidade, né? Então o 1 aqui seria a nominal do nosso gerador. Então aqui no começo eu tenho baixo vento, então eu não consigo gerar. Aí aqui eu começo a alinhar ele e arrumar esse ângulo para ter uma geração boa, então eu consigo ter uma eficiência máxima, porque eu consigo ajeitar esses caras, mas eu não vou estar gerando tanta potência, mas a eficiência vai estar boa. Aí eu chego aqui na parte nominal, onde basicamente o que acontece é, eu vou ter esse meu vento ali nominal, tipo, enquanto ele estiver nessa velocidade eu não preciso mexer nesses caras, eu vou estar gerando o máximo de potência que eu consigo, só que a partir de um ponto eu começo a perder um pouco dessa queda porque começa a ficar muito rápido. E inclusive a gente chega aqui e chega nesse ponto, aí você vai e vira totalmente a pá para ela parar de sofrer com a geração, né, com o vento, para ela parar de gerar para não ter problema. Então o bom seria se o vento estivesse sempre nessa área aqui, onde você vai conseguir gerar nominal com uma eficiência boa. Se tiver muito para cá, você vai ter uma eficiência boa, mas você não vai gerar tanto assim. E para cá você vai estar com um vento muito forte. Aí aqui só para mostrar, né, no mundo a geração eólica, né? Então a China tem bastante, né? Embora eu tenha mostrado aquele gráfico lá, mas aqui eles precisam de muita energia. Estados Unidos também. E aí opa, desculpa. Aqui não é a geração eólica, aqui já é fotovoltaica. A eólica eu acho que eu mostrei lá no começo, né? Isso a eólica tá lá no começo. Então dá pra ver que tá crescendo bastante aqui também. Acho que quando eu for pôr esse material aqui, eu posso colocar no começo da eólica um gráfico mais parecido com esse aqui. Eu procuro numa base de dados igual essa daqui, que eu acho que tem lá inclusive, e eu mostro pra vocês. Isso daqui é da célula fotovoltaica. Então ignora isso aí que eu falei. Então se a gente olhar aqui, tá crescendo muito nos últimos anos e vai continuar crescendo. Célula fotovoltaica é um negócio que não vai ter como fugir. Célula fotovoltaica, veículo elétrico também não vai ter como fugir. E eólico também, querendo ou não vai ter como. No Brasil, a gente tem áreas muito boas para usar painel fotovoltaico, né? A gente vê que 90% do território está em umas áreas boas. O nível médio de incidência, pelo menos aqui, e dá para usar bem. Então vamos falar aqui dela, né? Então basicamente como que funciona, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, acho que vocês já tiveram um pouco de aula sobre isso também lá no começo do curso. Mas basicamente é lembrar lá da nossa parte de semicondutor, né? Que você pode dopar ele. E aí tem o efeito fotoelétrico, que basicamente você tem o raio de luz vai vir, né? O fóton vai vir, vai excitar o nosso átomo lá e vai emitir um elétron. E esse elétron vai ser captado, né, pelo nosso fio ali e isso vai gerar energia elétrica. Quais são os tipos que a gente tem de célula fotovoltaica? A gente tem o monocristalino e o policristalino, que são os melhores que a gente teria em relação à eficiência. Por quê? Porque aqui você tem só um cristal de silício todo bonitinho. Aqui você tem vários cristais, mas eles ainda estão bem feitos. Então aqui a gente está trabalhando com o que tem de melhor. Mas o mais comum costuma ser o amorfo, porque é mais fácil de fazer, né? Muito mais fácil de fazer do que esses aqui, que você precisa dos cristais bem definidos. E é mais fácil também de colocar em lugares diferentes, em grandes áreas e tudo mais. Só que ele tem uma eficiência menor, porque não é esses cristais bonitinhos aqui.
Tem esses outros dois tipos também que eu não vou entrar em detalhe, mas é basicamente para fazer filme fino e tudo mais, que a gente já usa às vezes até naquelas calculadorazinhas que parece que nunca acaba a bateria delas, porque qualquer luz que entra ali carrega, é basicamente isso. E aqui tem basicamente a eficiência que foi pega no laboratório, que é basicamente seguindo isso que eu falei, né? Se é só um cristal vai ter uma eficiência boa, multicristalino vai ter uma boa, mas menor, e o amorfo você tem uma muito menor, mas é muito mais fácil de fazer. Como que é a ligação dessas células, né? Cada célulazinha vai gerar pouca corrente e pouca tensão. Então a gente tem que fazer um arranjo. Então esse aqui é o arranjo que a gente faz para aumentar a corrente, né? Elas vão somar as correntes aqui. E essa aqui é o arranjo que a gente faz para aumentar a tensão, porque as tensões vão se somar. O que a gente costuma fazer é uma mistura desses caras aqui dentro de uma célula solar. Então o que a gente faz além disso, né? O que aconteceria aqui se eu tivesse uma célula que parasse de funcionar? Não ia ter mais corrente. E aqui eu ia ter problema com a tensão. Então o que a gente faz para evitar que essas minhas malhas ali de painel das minhas células fotovoltaicas dentro do painel não tenham problema é colocar um diodo bypass. Então o que acontece? Se eu tô com um problema em alguma parte, esse diodo vai funcionar como uma ponte de passagem por aqui. Então eu vou parar de usar aquela parte que está atrapalhando as outras, né? Porque tá tudo ligado meio junto. Eu ignoro aquela parte e ali é como se eu perdesse uma parte mesmo da minha célula, mas é melhor isso passando por um diodo do que essa parte atrapalhando as outras. Né? Basicamente isso daqui. E aí como é que a gente pode falar também deles, né? A gente tem esses caras aqui que constroem essa curva pra gente. Basicamente isso aqui é o comportamento do nosso painel, né? A gente tem uma corrente aqui de curto-circuito e a tensão de circuito aberto, que é para cada célulazinha. E aí a gente tem a potência pela tensão que a gente consegue geralmente gerar e a gente quer o ponto de máxima transferência de potência, né? Então a gente quer trabalhar no ponto onde essa célula aqui funciona e eu tenho a máxima transferência de potência levando em conta aqui corrente e tensão. Então a gente costuma tentar achar esse ponto aqui de trabalho. Só que esse ponto varia com a temperatura. Então, esse é um caso, inclusive, que o Brasil às vezes tem que olhar, é que quanto mais quente fica, pior para a minha célula. Ela gera menos energia elétrica. Então, eu costumo ter problema aqui, que eu vou tendo essa queda do meu ponto de máxima transferência. Então, aqui é a intensidade luminosa aumentando, né? Se eu tenho mais intensidade, obviamente eu estou aumentando o tanto que eu posso gerar. Mas se a minha temperatura aumenta, o que geralmente costuma acontecer quando eu tenho mais intensidade aqui no Brasil, né? Principalmente no verão, é que eu diminua essa minha capacidade aqui. Então eu vou trabalhar com menos potência. Então não necessariamente sempre vai estar muito bom no Brasil. Eu posso ter mais incidência, mas infelizmente eu também vou ter mais calor. E aí aqui por último tem só o desenho, então. Né, a célula fotovoltaica, com um capacitorzinho para tirar um pouco do ripple e manter o nível DC. Aí eu tenho aqui um conversor CC-CC só para eu colocar tudo no mesmo nível. Aí eu tenho o meu inversor, né, que vai transformar o CC-CA. Eu passo ele para um transformador, porque essa tensão ainda vai ser baixa. Passo por um filtro para tirar tudo que tiver vindo daqui que não interessa para a rede, né? Se tiver algum offset, alguma coisa, uma harmônica e tudo mais. E eu posso conectar na rede, que a rede aqui seria a casa da pessoa mesmo, né? Mas está ligado na rede, então é rede. Bem, basicamente era isso. Então a gente falou aqui dos principais tipos de geração. Mas, para a tarefa, eu quero que vocês pesquisem, né, e indiquem para minha referência e façam uma discussão breve de outros tipos de geração de energia que eu não tratei aqui. Então, por exemplo, a gente tem aquela termal lá que usa a parte dos vulcões, a gente tem a parte que usa ar comprimido, a gente tem a das marés, que a China inclusive tem uma quantidade boa instalada, a gente tem a célula combustível. Então, tem várias opções aí que vocês podem pesquisar, tem outras além dessas que eu falei. Então, por favor, tentem achar algo diferente, o mais diferente possível que vocês conseguirem, inclusive para ver se tem algo que eu não vi, que vai ser interessante também de vocês verem. Se tiver alguma coisa muito legal, inclusive, eu posso até trazer na outra aula e mostrar pra galera, beleza? Então fica isso aqui como tarefa. E aí na próxima aula a gente vai falar de transmissão. Eu vou montar as outras aulas certinho, para ver se a gente vai falar só de transmissão ou se eu já vou falar um pouco de transmissão e um pouco de distribuição.
dependendo de como vai ficar nossas aulas de tarifa e demanda. Mas eu acho que vai dar para falar só de transmissão na próxima aula. Beleza? Bem, era isso. E naquele esquema, qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandar um e-mail. Beleza? Então, a aula foi essa. Boa semana para vocês e até a próxima.